Fala pessoal, eu sou Rafael Otaiano, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui trago análise e opiniões pessoais sobre política e empreendedorismo. E se você gosta desses temas, peço que considere se inscrever no canal compartilhando este e outros conteúdos. Seguindo o nosso acompanhamento, governo semana a semana, vamos falar da 9ª semana do governo Lula. Os temas que mais tomaram a mídia e as redes sociais. Começando então com indicações de Lula. Pasmem. O presidente comentou que ele poderia indicar o próprio advogado Cristiano Zanin, que tem apenas 47 anos, para ser ministro do STF. Toda a mídia falou sobre isso, inclusive criticando bastante, pois ali o que estava em jogo não é nem o conhecimento técnico, nem a contribuição jurídica, mas muito mais a amizade com o próprio presidente, né? Então, assim, foge totalmente dos pré-requisitos, inclusive, para essa indicação. Em outros cargos, inclusive, o presidente Lula, nessa semana, indicou que ele ignoraria lista tríplice. O que é isso, né? É uma lista com indicações, normalmente, dos órgãos para o qual o cargo está disponível, né? Então, são indicações técnicas de pessoas com alto saber jurídico ou com domínio da matéria ali. Agora, o presidente parece desprezar isso. Tanto é que para a presidência da Previ, que é um fundo de previdência que tem 250 bilhões de reais, ele indicou alguém que foi sindicalista do Sindicato dos Bancários, né? Então imagina o que é isso. Longe de ser alguém com alto conhecimento sobre investimentos, sobre negócios, sobre fundos, né? Então assim, eu realmente acho bastante temeroso que a gente tenha virado a República da Camaradagem, onde as pessoas não são promovidas por critérios técnicos e nem indicadas por alta competência, mas muito mais por relacionamento e amizade política, porque nessas horas a politicagem entra em campo e a gente sabe que essas pessoas, ao estarem nesses cargos, não vão estar tomando decisões com base no saber técnico e bons resultados, mas muito mais para agradar, né, um público determinado ou aqueles, inclusive, que os colocaram ali. Então, bastante temeroso. Próximo tema que nós temos aqui, ministro, de avião da FAB a Codevasf. Se não bastasse o ministro das Comunicações já ter sido aí projetado na mídia como alguém que usou orçamento secreto para financiar estradas para a própria fazenda. Agora, usou avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, para levá-lo supostamente a encontros de emergência, quando na verdade ele foi visto num Aras participando de um leilão de cavalos, olha só. E mais, agora surgiu inclusive que ele teria pressionado os servidores da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, né, para que fosse enviado recursos para uma determinada empreiteira, né, que inclusive tinha tido o seu contrato suspenso justamente por terem aí suspeitas de coisas erradas, para se falar de forma muito simplória. Acho que todo mundo já entendeu. Então assim, essa é mais uma do mesmo ministro que também mandou chips de celulares para a região dos Yanomamis, onde sequer tem sinal, né? Então veja assim, muitas coisas erradas. O presidente Lula inclusive disse que irá convocá-lo para uma conversa e se ele não conseguir explicar, talvez ele não fique. Vamos ver, de novo, se essa é a República da Camaradagem, essa pessoa foi colocada lá para satisfazer outras vontades que não o que é técnico e correto e impacta a população. Vamos descobrir agora se o governo vai tolerar isso, além de tudo que já aconteceu em meros 2 meses, né, ou tirando ela da frente de um ministério, né? Vamos ver. Terceiro tema, gente comendo demais. E aqui eu quero projetar na tela para que vocês possam ver do que se trata essa fala. E se nesse país a gente produz alimento demais e tem gente com fome, significa que alguém está comendo mais do que deveria comer para que o outro pudesse comer um pouco. Vejam vocês que o presidente Lula, não sei em qual século que ele está vivendo, mas na cabeça dele todas as contas ainda significa que se alguém detém algo, outro está faltando. Quando na verdade não é assim, né? Uma pessoa não ganha dinheiro e a outra fica sem. Você trabalha e você ganha o seu próprio dinheiro. Nem por isso o seu colega de trabalho fica sem.
Você empreende, a sua empresa tem o resultado dela. Nem por isso a outra empresa fica sem. Não é essa a matemática da vida. A questão dos alimentos, muito menos. Não é porque uma determinada pessoa come muito que a outra vai ficar sem comida. Não é esse o problema. Ao contrário, nós temos fartura de alimentos sendo produzidos. Inclusive o próprio presidente, na fala dele na sequência, relata que existe grande desperdício. E nesse ponto eu concordo. Agora, mais do que isso, ele mesmo no final da fala dele, na sequência, fala que o problema é que as pessoas não têm dinheiro para comprar alimentos. E a minha pergunta é a seguinte: se as pessoas não têm dinheiro para comprar alimentos, será que o problema é só que elas não têm o dinheiro ou será que os alimentos também estão caros? E na figura de governo, será que os alimentos estão caros porque os impostos são muitos, porque a burocracia para disponibilizar alimento é gigante? Porque tem transporte a ser pago e aí é onde impacta o preço do frete. Será que tem impostos na revenda desses alimentos? Isso também encarece para o consumidor? Essa é justamente a fala que eu esperava ver de um presidente da República e não uma fala genérica falando esse tipo de coisa. Enfim, vamos para o próximo tema. Impostos nos combustíveis. Se você não está sabendo, agora, a partir de março, retorna 75% dos impostos que estavam isentos na gasolina e cerca de 21% no etanol. Nós estamos falando de PIS, COFINS, da CID, e isso vai impactar o preço final dos combustíveis. O que é mais interessante é perceber que muitas pessoas acham isso bacana, porque dizem que o governo anterior tirou os impostos como uma medida populista. Mas a minha pergunta é a seguinte: se o governo está colocando impostos que você, no final das contas, vai pagar, isso não é ruim para o cidadão? Ah, mas os mais pobres não usam gasolina, não usam etanol, eles usam o transporte público. Cara, essa conversa já ficou para trás. A gente sabe muito bem que a tendência natural das pessoas é, assim que possível, começar a empreender, começar a melhor locomover-se, usar o seu veículo não só para trabalho, mas para as oportunidades que vão aparecendo, de lazer com a sua própria família. Também é uma conquista, assim como a casa própria. Então, assim, me parece mais uma vez que o governo vem, aumenta impostos e as pessoas ficam passando pano realmente, sem esquecer que essa conta vai ser paga por todo mundo. Vai ser conta no custo do quilômetro rodado de quem faz, por exemplo, o Uber, ou de quem faz a entrega de alimentos. E tudo isso, mais uma vez, é uma conta para o próprio cidadão pagar. Então, assim, eu sou totalmente contra aumento de impostos em qualquer escala. E sou totalmente a favor de diminuição de impostos em qualquer escala. Então, é isso que eu acho que a gente devia estar trabalhando. Mas, enfim, parece que a galera, quando esse governo fala de aumentar imposto, é bonito. E quero ver o que vai acontecer. Vamos para frente. Imposto no petróleo. É isso mesmo. Também sugeriram um imposto temporário sobre a exportação de petróleo. Só que o que vai acontecer? A gente tem que lembrar que no Brasil, além das refinarias da Petrobras, a gente também tem refinarias particulares. A tendência é, se ficar mais caro para exportar petróleo, é capaz de a gente ter uma diminuição na exportação de petróleo. Se diminui a exportação de bens, diminui também a entrada de dólares no Brasil. E se diminui a entrada de dólares no Brasil, o que acontece? Tende a desvalorizar a nossa moeda. Vai ficar cada vez mais caro a nossa moeda. Se fica mais cara a nossa moeda, também, meus amigos, tem inflação. Então, assim, é outra coisa que o governo não faz as correlações lógicas e não consegue imaginar os desdobramentos das próprias escolhas. E isso, eu digo, impacta todas as pessoas, independente de qual é a sua classe social. Mas vão lá e fazem, porque a ideia inicial é aumentar a arrecadação para poder cobrir os rombos que tem no governo. É incrível que ninguém fala de se tornar mais eficiente, ninguém fala de reduzir a máquina. É incrível que as empresas, quando precisam ser eficientes, demitem pessoas e melhoram os seus processos. No poder público é justamente o contrário. Basta você aumentar a sua arrecadação, fazendo com que o próprio trabalhador pague. E aqui nesse ponto eu quero colocar para vocês. A gasolina, ela está aumentando de preço, mas não é porque ficou mais caro fazer gasolina. O petróleo vai ficar mais caro, não é porque a produção de petróleo ficou mais caro, é porque o governo está ficando mais caro. Essa é que é a análise, essa é a realidade. Ao te cobrar impostos, o preço dos produtos é o mesmo, a composição de custo é igual. O que mudou foi que o governo passou a querer ganhar mais
em cima do que é produzido pela iniciativa privada. Então, pensa sobre isso, acho que vale a pena reflexão. Próximo tema, Senado só 3 dias. Por incrível que pareça, os senadores aprovaram que agora eles só vão trabalhar 3 dias na semana. É isso mesmo. Mas não foi agora, algum tempo atrás, que eles aumentaram o ticket para eles de auxílio moradia e de tudo? Pois é, foi. Então me explica em que lugar do planeta as pessoas trabalham menos e tendem a ganhar mais. Não faz sentido. Se os senadores não vão precisar viver lá em Brasília, se os senadores não vão precisar se alimentar em Brasília, não seria essa mais uma razão para diminuir os gastos? Pois é o que eu imaginei. Mas parece que no Palácio de Versalhes, que Brasília tem se tornado, esses bambambãs da política só querem saber de realmente gastar mais o dinheiro do cidadão e dar menos resultado, né? Afinal, parece até que a gente não tem muita coisa para discutir e votar. Eu fico pensando, se fosse pessoas da iniciativa privada, talvez o raciocínio fosse, olha, vamos trabalhar 5 dias na semana, vamos resolver tudo, porque a gente vai diminuir o custo e vai entregar mais resultado para nossa empresa ou para o nosso cliente. Pois é, a gente precisa mudar muito a mentalidade da política, né? Então fica aqui também mais um tema para a gente refletir e ver os caminhos que o nosso Brasil está tomando. MST e invasões. Na semana passada, vocês devem se lembrar que um outro movimento de sem terra fez invasões em São Paulo. Essa semana o MST invadiu fazendas da empresa Suzano. Detalhe, fazendas produtivas de uma empresa que emprega mais de 7 mil pessoas. Veja bem, invadiram e ainda falaram algo como: nós não comemos, essa é incrível, nós não comemos eucalipto. Agora, a minha pergunta é a seguinte: não é o eucalipto que produz o papel que vai para as escolas para as crianças estudarem nos seus cadernos? Não é o papel que, inclusive, produz o papel higiênico para as pessoas na sua intimidade, no seu momento, né, de fazer as suas necessidades se limparem? Pois é, parece que essas pessoas esquecem, inclusive, que justamente o eucalipto, ao ser plantado, ao ser cultivado, gera empregos que são remunerados. E essas pessoas remuneradas com esse dinheiro, essas pessoas sim conseguem comprar a comida que alimentam elas e os seus familiares. E ao gastar esse dinheiro também, gastam na iniciativa privada, num supermercado, onde outras pessoas estão trabalhando e dali também tiram o seu sustento. Então vejam que a falta de correlação lógica, um mínimo de conhecimento para essas pessoas faz com que elas acreditem que elas podem sair invadindo. Agora vem aqui, coincidência que no governo anterior, ou até um passado muito recente, esses movimentos sem terra, sem teto, não estavam fazendo invasões e foi só começar este novo governo que todas as invasões voltaram a acontecer? Por que o governo até agora não se manifestou? Por que o governo até agora não foi forte? Cadê aquela mão pesada do Estado, né, da questão jurídica, da lei, que eles tiveram com as pessoas lá que estavam invadindo a sede dos 3 poderes no dia 8 de janeiro? Por que não fazer isso com esses outros movimentos? Mas parece que terrorismo é só quebrar aquilo que é do poder público. Quando se trata de quebrar aquilo que é do particular, isso pelo jeito deve ter outro nome. A gente ainda vai ter que descobrir, né? Tanto é que um dos ministros desse governo falou que iria negociar. E aí eu fico me perguntando, para uns, a mão pesada do Estado, para outros, vamos negociar. Negociar com um bandido, negociar com um invasor não existe. Para isso a gente precisa da lei sendo aplicada, das autoridades cumprindo o seu papel e garantindo o direito daquelas pessoas que querem trabalhar e produzir. Então vamos para o próximo tema, que desse aqui também já deu, meus amigos. Então puxando aqui, imposto no Pix. É isso aí. Aqui normalmente eu falo sobre o governo e às vezes as pessoas acham que eu também não vou analisar a iniciativa privada. Só que é o que eu falo. Como empreendedor também, é natural que na iniciativa privada estejam pessoas buscando benefício para os seus negócios. A carga tributária no Brasil é altíssima e todos sabem. E a carga tributária na folha de pagamento não deixa de ser uma dessas. A cada ano, vários setores da economia vão lá no Congresso para tentar renovar as isenções sobre a folha de pagamento, justamente para ficar mais barato para se produzir e também para se empregar mais pessoas de forma mais barata no Brasil, né? Veja, tirando os tributos ou diminuindo a carga tributária. Só que agora um grupo de setores procurou inclusive sugerir que seja colocado o imposto no Pix, quase uma versão aí da CPMF antiga, o Imposto sobre Transação Financeira, para justamente fazer com que a desoneração da folha de pagamento seja algo permanente e evite que todo ano esses setores tenham que se reunir lá em Brasília e fazer todo aquele trabalho com todos os deputados, todos os senadores.
né? Então, assim, vejam que no final das contas, mesmo na iniciativa privada, ao querer buscar a redução do Estado, pede-se por mais Estado, né? Ao invés de explicar por que é importante desonerar a folha de pagamento de forma geral, é sempre a ideia do desonera aqui e onera lá, né? E aí a gente vê como que o Brasil vai andando. E no final das contas, quem consegue ter sucesso nas isenções ou ter sucesso nos benefícios são justamente aqueles que têm mais tempo para estar lá em Brasília, aqueles que têm mais tempo para fazer a camaradagem com aqueles que vão votar e fazer as escolhas das legislações, e não a população que está todo dia trabalhando. E justamente por não ter ninguém fazendo, entre aspas, aí um lobby em Brasília, a população é que vai pagando essa conta todos os dias. E é aí que eu falo para vocês, se a gente não ficar muito atento e fizer melhores escolhas, imagina para onde que a gente vai nos próximos anos. E aí, finalizando aqui, o último tema que ficou bastante em alta nas mídias foi regulação de aplicativos. Mais uma vez, ministro falando sobre criar uma legislação trabalhista para aqueles que trabalham com aplicativo, seja de transporte de pessoas, como Uber, seja de transporte de comidas, como, por exemplo, o iFood, né, que são os mais conhecidos aqui. O que é importante destacar? Talvez a intenção do ministro seja uma boa intenção no sentido de resguardar as pessoas. Agora, hoje, o que elas têm é liberdade, né? E os aplicativos assim fazem, né? Compõem com essas pessoas de uma forma entre particulares para que ambos possam seguir trabalhando, né? E gerem resultado. A minha visão é que no momento em que o Estado entra regulando, ainda que ele imagine que ele vai trazer benefícios para essa pessoa, o que ele acaba fazendo é tornando mais pesada essa atividade. Uma série que ele chama de direitos, na verdade, vão se tornar encargos que a empresa ou o trabalhador vão acabar pagando. E, naturalmente, se a prestação do serviço fica mais caro também o preço que é cobrado do consumidor, né? E em outra escala, a minha pergunta é, se aumentam os requisitos dessa função, será que todas as pessoas vão estar aptas? Talvez no final das contas a gente pode ter menos pessoas trabalhando nesses aplicativos, né? E talvez a gente vai ter o efeito contrário. Então, quando ele imagina que vai proteger os trabalhadores atuais, o que ele vai fazer é inclusive gerar desemprego, inclusive se ficar insustentável para os aplicativos fazerem o seu trabalho aqui no Brasil. Então veja, de novo, muita boa vontade às vezes, mas travestida de péssimas ações que geram resultado ainda pior. E eu finalizo o tweet dessa semana, você pode acompanhar no tweet, toda semana tem lá, no Twitter, mídia só elogios. É incrível que enquanto a gente estava no outro governo, a mídia dava um jeito de falar algo de bom, mas e fazia uma crítica na sequência. Então nunca, na verdade, tinha algo bom no último governo. Nesse governo, mesmo que é ruim, eles usam mas para dizer que existe algo de bom. Como exemplo, falaram que era importante reonerar a gasolina para as políticas públicas sociais, que isso era muito bacana. E o tempo inteiro eles estão dando um jeito de elogiar. E essa é a famosa governabilidade, onde quando você paga aqueles que poderiam te criticar, a tendência é que eles não vão te criticar tanto e eles vão, na verdade, fazer muito aceno de que tá tudo bem, de que pode ser melhor, de que você está no caminho certo. Então vejam o impacto que isso não tem. Quando você pensa que poucas são as pessoas que ainda assistem vídeo como esse e fazem conteúdos como esse, diante dos 220 milhões de brasileiros que na sua larga maioria assistem TV em canal aberto. Então fica só aí o raciocínio para você ver o tanto que a mídia ainda exerce um potencial gigante de manipulação de massa, né? Então pensa sobre isso. E aí eu ainda coloco, a última frase é rede social, comentário limitado. Pois é, essa foi a última, engraçada também, que o próprio governo, não à toa, nas suas redes sociais limitou os comentários das pessoas. Mas a pergunta é, se é livre a manifestação e o governo é um prestador de serviço do cidadão, não deveriam todos os canais de comunicação estar abertos para receber comentários, críticas, sugestões? Pois é, e talvez por isso eles queiram justamente regular as redes sociais, para que ninguém possa fazer críticas, ninguém possa fazer os comentários que demonstram muitas vezes atitudes erradas ou ruins. E quem sabe talvez ainda poder dizer que essas pessoas, caso façam esses comentários, estão agindo de forma antidemocrática. Deu para ver que essa semana ela foi realmente chumbada de coisas negativas, né? E fica aqui falando para vocês, procuro trazer sempre o que é bom e o que é ruim, mas não posso sair mentindo para as pessoas
e falando coisas que eu não acredito. Essa é a verdade do que está acontecendo no Brasil. E você que está assistindo esse vídeo, hoje é domingo, amanhã segunda-feira vamos para a 10ª semana de governo e espero que você possa escutar isso, talvez no seu carro, talvez no seu trabalho e ficar ligado também. A ideia aqui é sempre trazer informações sobre a política brasileira sem que eu tente te manipular para nada e nem te vender nenhuma coisa. Valeu, galera. Um abraço, fiquem com Deus, vejo vocês nas redes sociais.